Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora, bora falar sobre o mercado da bola e um nome forte que surgiu de lá, de Minas Gerais pra cá. Tô falando do goleiro Everson. Pois é, surgiu informação ontem à noite que o Bahia estaria interessado no goleiro Everson. Eu vou trazer aqui pra vocês as informações e vou trazer uma opinião que eu acho que é importante a gente debater isso aqui e trazer pra vocês. Quero também trazer pra vocês aqui, galera, mais negociação ainda do Bahia sobre André. Eu tinha trazido para vocês aqui a informação com exclusividade da venda de André para o time do Londrina. O pessoal do Bahia Notícias vai completar aqui a informação com mais alguns detalhes que eu vou trazer para vocês aqui também. Quero também trazer para vocês, galera, em primeira mão, em primeira mão, na verdade, assim, já saiu a informação desde ontem, mas eu vou trazer aqui toda detalhadinha para vocês. A tabela do Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tá? Já saiu, a CBF trouxe, tem algumas datas ainda a confirmar, mas a gente já tem uma base de toda a tabela do Campeonato Brasileiro. Vou trazer tudo isso para vocês e muito mais. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado, ó. Deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você torcedor tricolor, para você torcedora tricolinda. Vou começar esse vídeo, galera, trazendo para vocês aqui, ó. Teve mudanças na tabela e sim, o Bahia subiu na tabela da Conmebol e isso impacta diretamente também na Copa Libertadores. Aqui eu tô na página do meu parceiro Preto Tricolor, mandar um abraço aí pro Preto. O Bahia subiu 14 posições no ranking da Conmebol e saiu da posição 77 para a posição 63 na lista. Boa evolução do Bahia. Somando 831,8 pontos, 507 pontos o Bahia tinha em 2024. Diante disso, o esquadrão estará no pote 1 do sorteio da fase preliminar da Libertadores. Próxima quinta-feira, dia 18, ao meio-dia, será o sorteio. Caso o Bahia chegue até a fase de grupos, ficará no pote 4 do sorteio definitivo da Liberta, assim como foi na disputa da competição continental desta temporada. Tá aqui o ranking, tá? Universidade Católica do Equador 60, Vasco da Gama 61, Huracan 62 e o time do Bahia ali, ó, 63, Bahia Brasil. Então tá aí para vocês. Depois vem o Always Ready da Bolívia, inclusive esse time estará na Libertadores também, tá? Atlético Goianiense lá em 66. Mas enfim, tá aí para vocês esse ranking da CBF, do Bahia, da CBF não, desculpa, da Conmebol. O Bahia evoluiu, o Bahia melhorou e a tendência, né? A tendência é de que o Bahia suba mais algumas posições nessa temporada de 26. O Bahia vai entrar na Libertadores. A gente acredita, a gente espera que o Bahia chegue na fase de grupos da Libertadores. Então o Bahia deve subir ainda mais o seu ranqueamento na Conmebol Libertadores, tá bom? Bora lá, galera, bora seguir aqui o nosso giro de notícias, bora falar agora sobre tabela do Campeonato Brasileiro, porque a CBF soltou essa tabela e eu vou colocar para vocês aqui, ó, essa tabela detalhada, olha só, tabela detalhada do Bahia no Brasileirão de 26. O Bahia vai estrear no Campeonato Brasileiro no dia 28 ou 29 do 1 contra o Corinthians fora de casa. Aí depois o Bahia pega o Fluminense em casa, Vasco da Gama fora, Chapecoense casa, Bavi em casa, Internacional fora, Bragantino e as datas estão aqui, tá? Remo fora de casa, Atlético Paranaense, Palmeiras em casa, Mirassol e Flamengo fora, Santos em casa, São Paulo fora, Cruzeiro em casa, Grêmio em casa, Curitiba fora, Botafogo fora, Curitiba em casa, fora, Botafogo em casa, Atlético Mineiro fora. O que é que isso significa? Que o Bahia vai finalizar o Campeonato Brasileiro jogando em casa contra o Galo. Porque aqui, no segundo turno, é só você inverter. Todos os jogos que o Bahia fez fora de casa, o Bahia vai fazer em casa. E todos os jogos que o Bahia fez em casa, fará fora de casa. Por exemplo, primeiro jogo do retorno, Bahia e Corinthians aqui na Fonte Nova. Último jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai pegar o Botafogo fora de casa e depois finaliza com o Atlético Mineiro aqui. A sequência do Bahia é uma sequência boazinha, viu? Pesadinha, viu? Cruzeiro fora, Grêmio fora, Curitiba em casa, Botafogo
fora de casa e depois finaliza com o Atlético Mineiro aqui na Fonte Nova. Tá aí para vocês a tabela. E para poder homenagear, para poder a gente homenagear o Bahia e Corinthians, eu quero colocar esse gol aqui de Lima Sergipano. E aí? Lembra desse aí? Esse daí é Ronaldo, que hoje é comentarista lá da Bandeirante. Ó pra aí, ó, foguete de Lima, olha que golaço. Que golaço de Lima Sergipano, meu amigo. Quando é que a gente vai ver outro gol desse aqui na Fonte Nova? Eu estava nesse dia aí, tá? Você estava nesse dia? Se você estava, coloque nos comentários aí. Se você estava nesse dia e você viu, eu vi esse gol pessoalmente, ao vivo. Eu vi, tá vendo essa pancada aí? Agora, qual é o detalhe? Eu estava do outro lado, então eu vi esse gol pelo outro ângulo, tá? O ângulo do lado de lá, lá em cima. Ó, eu tava lá em cima, na antiga Bamor, que era lá em cima, no anel superior, que era no meio do estádio. Tá aí pra vocês esse golaço de Lima Sergipano pelo Esporte Clube Bahia para homenagear o início do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Corinthians, tá? Pra achar alguém pra fazer outro golaço aqui pelo Bahia tá difícil, viu? Dessa forma assim, Lima Sergipano, máximo respeito a você, meu irmão. Tá louco? O canhão do Fazendão. Eu ficava esperando ter uma falta próxima da área do Bahia para poder já comemorar o gol de Lima Sergipano, que eu sabia que era meio gol, velho. Bora lá, bora seguir o giro de notícias, bora falar agora sobre o mercado da bola também. Quero trazer para vocês aqui, ó, o pessoal do Bahia Notícias, eles trouxeram aqui a informação, entenda os moldes da negociação entre Bahia e Londrina por André Dominique. Vocês lembram que eu trouxe com exclusividade essa informação de que o Bahia estaria negociando, o Bahia tinha vendido André Dominique para o time do Londrina, né? E aqui o Bahia Notícias complementou, ó. O Bahia definiu os termos da saída do lateral André Dominique, de 22 anos, anunciado como novo reforço do Londrina no último sábado, dia 13. Para liberar o jogador, o Bahia acertou uma rescisão contratual que prevê a manutenção, importante, viu, de 50% dos direitos econômicos do atleta, além de compensação financeira ao tricolor de aço. De acordo com a apuração da reportagem do Bahia Notícias, o acordo foi estruturado por meio de uma rescisão amigável do vínculo entre o atleta e o esquadrão, o que permitiu a assinatura de contrato definitivo com o clube paranaense até dezembro de 27. A compensação financeira ao Bahia foi um dos principais pontos da negociação. Os valores envolvidos ainda não foram apurados até o fechamento dessa matéria. Bom, para quem não lembra, vou relembrar, o time do Londrina, né, a SAF do Londrina, ela foi comprada pela empresa de Guilherme Belitani, a Esquadra Esportes. Então, assim, a negociação com certeza ela foi facilitada porque Guilherme Belitani e a SAF do Bahia, eles têm um bom relacionamento, sim, né? E eu acho que a negociação está sendo boa para todo mundo. Para André tá sendo bom, precisa de novos ares. Para o Bahia também tá sendo bom. O Bahia ainda vai ficar com a porcentagem, 50%. E para o Londrina, né, o time que está se reestruturando, eu acho que André lá é um bom recomeço para ele, tá? Então boa sorte novamente, André. Bora lá, bora falar sobre o mercado da bola. E informação aqui, viu? O goleiro Everson, vocês devem lembrar dele, né? Olha só, vou trazer aqui a informação, depois a gente vai repercutir isso aqui, porque tem alguns pontos. Infogalo, uma página grande que cobre o Atlético Mineiro. O Bahia tem forte interesse na contratação do goleiro Everson e dessa vez ainda mais. A informação do Fael Slim, tá? Ele que cobre o Atlético Mineiro também, tá aqui Everson. E vocês devem lembrar, não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar que o Bahia demonstrou interesse em Everson, tá? Logo lá no início do ano, se eu não me engano, foi no início do ano exatamente que o Atlético Mineiro chegou até a renovar logo o contrato dele, né? Do final ali pro início do ano, o Bahia teve interesse, o Bahia foi para cima mesmo, tentar contratar o goleiro Everson, e aí quase que ele vinha, o goleiro ficou balançado, inclusive, o goleiro já tinha aceitado a proposta do Bahia com relação a contrato, salário, tudo isso. Aí o Atlético Mineiro fez o maior esforço do mundo para poder segurar o jogador lá. Conseguiu renovar com o time do Atlético Mineiro. A renovação de Everson é até 2027. E aí que entra aqui a opinião. A informação é essa, tá? A informação vem de lá de Minas, de que o Bahia estaria de olho novamente em Everson. Ok. E agora vem uma opinião. Everson tem contrato com o Atlético Mineiro até 2027. Everson tem contrato com o Atlético até 2027. Everson já não é um jogador jovem, digamos assim, né? Aquele jogador que você pode contratar. Everson tem 34 anos. Aonde é que eu quero chegar? Se ele tem, estamos em 25, vai chegar a 26 agora. Ele tem contrato até o final de 27. Até o final de 27. O Bahia teria que fazer um esforço grande para poder contratar esse jogador lá.
Everson é um dos jogadores mais importantes do Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro não iria liberar Everson por qualquer valorzinho. Seria um valor bem robusto. E aí vem a pergunta e aqui a questão. Vocês acham que o Bahia iria fazer esse esforço enorme para Everson? O Bahia hoje tem Ronaldo. Ronaldo conseguiu se firmar. Não estou dizendo aqui que Ronaldo é melhor que Everson, tá? Acho o Everson mais goleiro do que Ronaldo nesse momento. Mas vocês acham que o Bahia faria esse esforço, pagar um valor alto para tirar Everson do Atlético Mineiro, 34 anos, para trazer para cá? Uma opinião, acho que não. Acho que não. Estou dizendo aqui que a informação é mentirosa do jornalista que trouxe? Não, não estou dizendo. Até porque ele traz a informação de acordo com alguém. Alguém passou essa informação para ele, ele vai trazer a informação. Então, quem trouxe essa informação para o jornalista, né, não sei. Mas assim, não está soando muito bem, né? Pelo que a gente vê das movimentações do Bahia, não está soando. Se o Bahia tivesse com a urgência de contratar um goleiro, como foi, por exemplo, no início do ano, ok, a gente até entenderia esse esforço, mas não é o momento, não é o caso, né? Não é o caso. O Bahia hoje tem um titular que é o Ronaldo e não vejo o Bahia fazendo essa movimentação, esse esforço, digamos assim, para poder tirar o Everson de lá do Atlético Mineiro e trazer para o Bahia. Mas, se for da vontade da SAF e o Cadu Santoro estiver disposto, ok, venha, será muito bem-vindo aqui ao Esporte Clube Bahia. Valeu, tamo junto, nação, até a próxima. Você, Bahia, tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?